Boa tarde a todos e todas. Doutor Antônio Godinho, ele vai falar sobre a avaliação da perda de memória na pessoa idosa. Pediu os vereadores Kennedy, vereador Wagner. Vou pedir para estar aqui conosco o nosso gerontólogo, amigo Pitico. Tenha bondade. Para quem eu peço uma salva de palmas. A nossa amiga Ana Ed, que é presidente da comissão da OAB da pessoa idosa. Peço uma salva de palmas. O senhor Ney, que também é da Câmara Sênior e também é da comissão do idoso. Tenha bondade, senhor Ney. Tem mais alguém aí da comissão do idoso, gente? Mais alguém? Senhor Ney, mais alguém da Câmara Sênior? Não? E vou convidar para estar aqui na frente conosco também, sentando na extensão da mesa, Arinda Rossignoli, que está aqui pela Santa Casa. E por incrível que pareça, a Arinda é minha sobrinha. Sobrinha neta, viu, gente? Que eu não tenho mais sobrinha nessa idade. Sobrinha neta. A Arinda faz um trabalho pelo plano de saúde do PLASC, da Santa Casa, e veio aqui representando a Santa Casa nesse atendimento à saúde da pessoa idosa. Doutor Antônio, agora é com o senhor. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Essa plateia é bastante eclética, bem heterogênea, tem bastante idosos. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Agradeço também a presença dos estudantes da Faculdade Suprema, outros estudantes que possam estar aqui presentes hoje. Os profissionais ligados à gerontologia, assistentes sociais, pessoal da enfermagem, algumas pessoas a gente já teve a oportunidade de encontrar aí antes. Agradeço pelo convite dessa comissão, agradeço a vereadora Ana e parabenizo pela iniciativa dessa comissão e desse evento. Agradeço especialmente o carinho do meu amigo Pitico, sempre nos colocando para participar carinhosamente desse evento. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Vamos iniciar, então. O tema é a avaliação da perda de memória da pessoa idosa. Quando se fala de perda de memória, vocês já devem ter observado que, na verdade, a palestra resume assim, demência. Vamos falar de demência de Alzheimer. Vocês perceberam que esse não é o título da nossa conversa aqui hoje. A nossa conversa aqui hoje é para avaliar a perda de memória. Então, eu já chamo a atenção de vocês para um ponto muito importante, que eu já quero chamar a atenção no início. Eu não posso chamar toda a perda de memória de demência. Nem tudo que é perda de memória é demência. Esse é um ponto fundamental para que, desde o início, a gente converse sobre isso e pense junto aqui. Ok? A próxima, por favor. E tem que pensar mesmo. Eu chamo a atenção aqui dos profissionais presentes, envolvidos nesse diagnóstico, nessa avaliação, aos leigos, aos idosos que estão aqui, aos cuidadores de idosos que estão aqui presentes. O caminho para se chegar a um diagnóstico nessa situação do idoso com perda de memória, ele não é simples, ele não é óbvio. O idoso que vai a uma consulta, ele vai a algum atendimento da área médica e sai de lá numa única consulta com diagnóstico de demência, a gente tem que desconfiar. Porque esse caminho de diagnóstico não é simples, ele não é óbvio. Ele tem que ser pensado. Isso serve para os idosos que estão com esse medo, com essa, nossa, minha memória está ruim, será que eu tenho demência? Serve para os profissionais que lidam nessa área, serve para os alunos que futuramente vão atender esses idosos. Então, é importante que a gente pare e pense, que caminho eu vou seguir agora? A partir de agora, o que eu faço? Esse é o nosso grande objetivo aqui hoje, dessa nossa pequena conversa. O que fazer? O que eu faço com meu pai? Eu levo ele aonde? Eu penso em que situações?
O que eu faço com o meu paciente? O que eu faço com essa pessoa que eu estou cuidando na casa? Será que eu falo com a família que ele pode ter demência? Então é isso que nós vamos ter que pensar aqui hoje. A próxima, por favor. Então é isso que eu quero que no final a gente tenha essas respostas, ou pelo menos que a gente pense sobre isso. Toda perda de memória é demência? Já vimos que nós vamos ver que não. Nós temos várias possibilidades antes de se pensar em demência. Se toda perda de memória não é demência, a própria perda de memória do envelhecimento ela é esperada. É comum que o idoso, quando envelheça, simplesmente pelo envelhecimento, ele vai perder a memória. E de que forma que isso acontece? Como que é essa perda de memória? Ou seja, tem como diferenciar a perda de memória daquele idoso que não tem demência do que tem? Isso nós vamos tentar responder aqui hoje. E toda demência é demência de Alzheimer? Falou em demência, é sinônimo de demência de Alzheimer? É outro problema que a gente vê. A gente vai ver que não, nós vamos lembrar vocês aqui que não. E o que a gente tem hoje em relação ao tratamento? É a nossa proposta de conversa hoje, nessa tarde. Por favor, a próxima. Que situações que eu vou me deparar, então, com aquele idoso que chega no consultório? A gente vê isso como geriatra todo dia, senta na nossa frente, ou o cuidador que está diante desse paciente, desse idoso, lá na casa onde ele cuida. O que pode ser? Ele está com perda de memória. O que eu tenho que pensar? Pode ser da própria idade, nós já falamos e vamos falar um pouco mais sobre isso. Pode ser uma perda de memória, mas reversível, ou seja, uma situação que, se tratado, o idoso volta ao normal. Mas, infelizmente, nós temos a terceira possibilidade. Pode ser, de fato, uma doença neurológica, a demência. Então, são essas três situações que temos diante do idoso com perda de memória. É essas três situações que nós temos que lembrar. Mas volto a insistir com vocês mais uma vez, se vocês me permitem. Não se resume à demência. Eu não tenho que pensar diretamente no idoso que tem perda de memória como um quadro de demência. Eu tenho que lembrar que existem outras possibilidades. A próxima, por favor. Esse quadro ajuda a gente a ver na prática o que acontece. A melhor forma da gente entender é a gente ver situações do dia a dia, que vocês, como idosos, vivem, como filho de idosos vivem, como profissionais ligados ao atendimento à pessoa idosa vivem. Então, vamos dar um exemplo do que nós estamos falando? Como diferenciar, então, aquela perda de memória que é do idoso que não tem demência, que todo mundo fala, doutor, isso é da idade, daquela perda de memória que pode ser, por exemplo, a tão famosa, infelizmente, né, demência de Alzheimer. Vamos dar um exemplo. Doutor, meu pai sempre repete a mesma pergunta. Ele acabou de perguntar e na hora que dá 10 minutos ele está perguntando de novo. Olha só, se ele repete, mas quando você fala, pai, você já perguntou isso hoje para mim. E ele lembra que perguntou, nossa, é mesmo, minha filha. Eu estou com a cabeça muito ruim. Isso é um bom sinal. É sinal de que isso provavelmente é do envelhecimento. Mas se, ao contrário, ele responde, e eu te perguntei, que isso? Eu estou te vendo agora. Esse já é um sinal de maior preocupação. Aí existe a possibilidade de ser uma doença de fato. Ficou claro isso para vocês? É uma situação corriqueira, de perguntar coisas repetidas, de repetir o mesmo caso. Mas se quando levantado, olha, isso é normal, você já esqueceu, a senhora falou isso hoje para mim, a senhora está esquecendo. Ah, é mesmo. Eu estou com Esse reconhecimento de que está com a memória ruim é um ótimo sinal. Da mesma forma, não lembra onde guardou um objeto. Eu não sei onde eu deixei a chave do meu quarto, ou a chave da gaveta, esqueci, não estou lembrando. Isso é muito comum de acontecer, não é? Se você, quando dá pista, onde você deixou da última vez, onde você costuma deixar, se com essas pistas você chega à resposta, é um ótimo sinal. Agora, se você nem lembra onde deixou da última vez, não lembra onde costuma colocar, aí é um problema. É algo que já nos preocupa. A gente costuma brincar, né? Eu tinha um professor, o Moriguchi, que costumava falar, Pitico, a seguinte frase,
esquecer onde está a chave do carro não é o problema. O problema é quando você olha para a chave do carro e fala, para que é isso? Né? Aí a coisa já está ficando feia. A gente espera que, né, todo mundo demore a chegar nessa fase aqui. Outro ponto-chave que eu gostaria que vocês lembrassem, que diferencia de uma forma muito nítida a perda de memória da idade, da perda de memória da demência, das doenças, é o fato da perda de memória da idade, ela não atrapalha o dia a dia. Ou seja, qual que é a pergunta que a gente, como médico, deve fazer para o paciente? Olha, você está com a memória ruim, não está? O seu pai está com a memória ruim, não está? Ah, beleza. Mas ele deixa de fazer alguma coisa que ele fazia há anos atrás, quando a memória ainda era boa? Ah, doutor, na verdade, não. Ele cozinha do mesmo jeito, vai no banco, trabalha, dirige. Isso aí não. Isso aí ele continua do mesmo jeito. Agora, se a resposta for diferente, ou seja, você fala, foi bom você ter comentado. Na verdade, a gente já nota, por exemplo, quando ele vai ao supermercado, antes ele tinha uma facilidade, não levava nem a lista, ele tinha de cabeça o que tinha para trazer. Outro dia ele foi fazer compra e trouxe só iogurte. A gente não entendeu, tinha uma lista enorme. Tinha arroz, feijão, carne. Ele trouxe uma caixa de iogurte. Estou trazendo para vocês aqui um exemplo que eu ouvi de um paciente ainda essa semana. Né? Então, essa perda de memória que afeta o dia a dia, ele deixa de fazer alguma coisa que antes ele fazia com o pé nas costas, e isso nos preocupa. Agora, se a perda de memória ela existe, mas ele não deixa de fazer nada, ele continua indo levar os netinhos na escola, ele vai no banco, ele tira o seu dinheiro, ele vai na padaria, se ele ficar em casa sozinho, ele tem como tomar o seu remédio, essa perda de memória não é uma perda de memória que nos preocupa. Tá certo, gente? Esse é um ponto muito importante da gente entender. Parece simples, mas não é. Diferenciar a perda de memória da idade, da perda de memória de demência, é muito mais complicado do que a gente possa imaginar. Isso é muito importante que a gente entenda. Próximo, por favor. E aí a gente tem a outra situação. Então, lembrar que nós já falamos agora da perda de memória própria da idade, que é aquela que não atrapalha a vida dele, é aquela que ele mesmo sabe que está perdendo a memória. Ah, é mesmo, essa é benigna, essa é normal acontecer. E aí nós temos a segunda possibilidade, que a gente falou lá no início. A gente tem a perda de memória que pode ser revertida. Ela não está normal, tem alguma coisa errada, mas são situações que eu posso reverter. Quais são as mais comuns que eu gostaria que vocês lembrassem? Depressão, uso de remédio para dormir, diminuição da vitamina B12, alterações na tireoide, que é uma glândula, né? E o diabetes descontrolado. Essas são as situações mais comuns que vão levar o idoso a perder a memória, mas são situações que podem ser tratadas, tá? E, portanto, revertidas. Ele pode voltar ao que ele era antes. Então, isso é importante que a gente lembre. Por isso é que um paciente idoso que tem perda de memória, ele deve, num primeiro momento, ser avaliado por um profissional que tem uma visão geral. A perda de memória não é só demência. Então, se ele tiver só uma avaliação neurológica, ele vai deixar de ser avaliado em todos esses itens. E é importante que, antes de pensar num diagnóstico de demência, portanto, seja avaliado essas situações. Desde o uso de um diazepam à noite, que pode levar à demência, a uma vitamina baixa, a uma alteração na tireoide, né? O hipotireoidismo é muito comum acontecer na mulher idosa, levando à perda de memória. Então, isso tem que ser lembrado antes de pensar em demência. O próximo, por favor. Dentre essas causas, eu queria destacar para vocês não esquecerem, principalmente aqui os alunos e os profissionais que trabalham nessa área, a causa mais importante de perda de memória no idoso não é demência de Alzheimer. É a mais famosa, né? Demência de Alzheimer é a mais conhecida, é a que aparece nas novelas, é que o Drauzio Varela fala no Fantástico, é a mais divulgada. Mas não é a causa mais importante, não é a mais prevalente, não é a mais comum. A mais comum é a depressão, abuso de álcool e insônia. Na verdade, é o pacote entre essas três situações que levam à principal causa de perda de memória.
Vou explicar isso melhor para vocês agora. Próxima, por favor. Essa é a cena típica do idoso com perda de memória. É aquele idoso que começa por conta de uma aposentadoria, ou de uma viuvez, ou de um isolamento social porque os filhos saíram de casa, já estão casados, não dependem mais dele, ou porque o pai que ele tomava conta há 10 anos doente faleceu. Ele perde a sua motivação, a sua função. E ele se sente sozinho, sem ter o que fazer. Isso é muito comum, principalmente nas cidades pequenas, onde não tem lazer, não tem uma ocupação, não tem uma função específica. Esse idoso, principalmente quando aposenta, talvez seja aí o principal fator de risco, ele tende a ter depressão, a ter tristeza. E um dos primeiros sintomas da depressão no idoso, uma das primeiras consequências, é a perda do sono, é a dificuldade para dormir. Esse idoso, ele vai apresentar uma dificuldade, principalmente no início do sono, para pegar no sono. O que ele vai fazer? O homem idoso, normalmente, o que ele faz, o que vocês acham? O homem idoso é muito comum ele procurar o médico, ir no médico toda semana. O que vocês acham? As mulheres aqui. Não vai, né? O que o homem idoso vai fazer para dormir? Vai beber. Se ele já bebia, ele vai beber mais. Se ele não bebia, ele começa com aquela história: eu vou tomar só um copinho de cerveja para dar sono, para poder esquentar, para poder dormir. E ele começa a ficar dependente, porque ele no início toma um pouco e dá sono, depois não dá mais sono, ele vai bebendo mais. Isso é muito comum, principalmente em cidades pequenas, bairros mais isolados, onde não tem trânsito, não tem o que fazer, ele perde a perspectiva de função e ele substitui tudo que ele fazia antes pela bebida. O lazer dele passa a ser associado à bebida. Os amigos dele se encontram no bar. O motivo dele conversar com alguém, dele jogar um baralho, dele fazer, é a bebida em volta. Então, esse alcoolismo é muito maior do que a gente imagina nessa idade. Principalmente entre os homens idosos, mas as mulheres não estão isentas desse problema. A outra possibilidade que esse idoso ou idosa vão fazer quando não dorme, qual que é? Tomar remédio para dormir. É o mesmo problema do álcool, só que mais grave. Esse diazepam, esse Rivotril, esse clonazepam, esses remédios de tarja preta são uma grande causa de demência. E eles entram nessa situação. Ele está deprimido, ele está desmotivado, ele começa a perder o sono. Ao invés de procurar o médico para ver o que está acontecendo, ou às vezes ele até procura, mas numa consulta rápida, com pouca avaliação, e é prescrito simplesmente um remédio para dormir. Ali está se tratando a consequência e não a causa. E esse remédio de dormir, assim como o álcool, vai piorar o quadro de depressão, vai piorar a memória, a insônia não vai resolver, né? Ela vai indo, ela precisa de uma quantidade maior de remédio, precisa de uma quantidade maior de álcool, e a memória com isso vai só piorando. O álcool, além de ser depressor do sistema nervoso central, ele piora o quadro de depressão, ele mata neurônio de uma forma mais rápida. O neurônio ele morre mais rápido que o normal. E o remédio de dormir, que a gente achava que antes você tirava ele e a pessoa volta com a memória ao normal, a gente sabe que hoje, mesmo quando a pessoa para de tomar o remédio de dormir, o que acontece? Desenvolve demência de Alzheimer. É um grande fator de risco para demência de Alzheimer. Então, gente, quando a gente fala que depressão é a grande causa de perda de memória, é esse pacote. É a depressão, junto com a insônia, junto com o abuso de medicações para dormir, junto com o abuso do álcool. Esse pacote que vem junto é que é a grande causa de perda de memória. E a gente deve ficar atento a ela. Próxima, por favor. Até então, nós falamos da perda de memória própria da idade. Nós falamos das causas que podem ser revertidas, entre elas aqui a depressão, o abuso de medicações, o hipotireoidismo, a vitamina B12, só para localizar vocês. E agora nós vamos falar da demência que é a mais comum, que é a demência de Alzheimer. Dentre as doenças neurológicas que levam à perda de memória, a demência de Alzheimer é, de fato, a mais comum. Ela não é a principal causa de perda de memória, porque a principal causa de perda de memória é a depressão, o abuso de álcool, a insônia, o abuso de remédio para dormir. Mas entre as causas neurológicas, a demência de Alzheimer é a mais comum. Por isso que nós vamos falar um pouquinho dela aqui.
Quando que eu vou pensar em demência de Alzheimer? Ela é uma doença que se manifesta inicialmente por perda de memória, mas nós vamos ver que não é só perda de memória que acontece na demência de Alzheimer. E grande diferencial que a gente falou lá no início, essa perda de memória, ela tem que atrapalhar a vida da pessoa. Ela é tão importante, ela é tão forte, essa perda de memória, que ela atrapalha aquela pessoa a fazer o que antes fazia. Ela atrapalha ela ir no supermercado, a dirigir se ela dirigia antes, a cozinhar. Ela começa a fazer confusão com a conta bancária, que antes ela fazia isso na maior tranquilidade. Ela começa a ter dificuldade de memorizar a senha ou um telefone que antes guardava. Então, ela começa a atrapalhar a sua vida. A demência de Alzheimer tem que atrapalhar a vida. Perda de memória que não impede o idoso de fazer nada não é demência. Perder a memória, para falar em demência de Alzheimer, tem que atrapalhar a vida dele. Quanto mais avançada a idade, quanto mais idoso for, maior a chance de ter demência de Alzheimer. Então, depois de 60 anos, você tem mais ou menos 6 a 8% da população. Depois de 70, isso sobe para 20%. Depois de 80, vai para 30%. Depois de 90 anos, a chance é de 40% a 50% de ter demência de Alzheimer. Então, a cada década, depois de 60 anos, aumenta-se muito a chance de ter demência de Alzheimer. Próximo, por favor. Eu disse para vocês que a demência de Alzheimer não é só perda de memória. E isso é um dado muito importante, porque, mais uma vez aqui, a gente vê que não é tão simples. Perdeu a memória, é demência. Isso é demência de Alzheimer, porque além dessa perda de memória ter que atrapalhar a vida do idoso, não é qualquer perda de memória, não é só a perda de memória que acontece na demência de Alzheimer. Afeta também a linguagem, o comportamento. O idoso normalmente inicia com um quadro de apatia, distanciamento. Não é que ele está triste ou que está chorando. Ele fica longe, ele gostava de participar de um evento social, ele não participa mais. Ele pode perder a noção do espaço, se perder quando volta para casa. É muito comum perder a noção do tempo, do horário, troca dia pela noite, faz atividades que ele fazia de dia, de madrugada. E ele perde também a capacidade de planejar. Eu tenho, no final do ano, que fazer uma mudança. Aí, junto com essa mudança, minha filha está formando. E ele perde essa noção e tudo começa a se embolar. Ele antes planejava, organizava, passava para a família, agora a família percebe que está tudo sendo atropelado, né? Então, a gente percebe que não é tão simples fazer um diagnóstico de demência de Alzheimer. Não envolve só qualquer perda de memória, envolve um quadro bem mais amplo. Próxima, por favor. Esse exemplo do banho, porque a gente está falando o tempo inteiro aqui, a perda de memória tem que afetar a vida do idoso no dia a dia. Eu dei o exemplo do banco, de dirigir, de trabalhar, de tomar o remédio sozinho, mas o banho é o melhor exemplo para a gente falar disso. Porque para nós que não temos problema de memória, o banho parece muito simples. Mas o banho é aqui um exemplo de uma situação que normalmente chama a atenção da família. O banho ele requer uma noção do tempo, do horário, do espaço, do planejamento. Primeiro eu vou molhar, vou ensaboar, vou enxaguar, vou me secar, eu tenho que levar roupa, toalha, eu tenho que ver se não tem ninguém no banheiro essa hora, é uma hora apropriada para se tomar banho, tem sabonete, tem shampoo, eu tenho que abrir e fechar a torneira, eu tenho que regular a temperatura da água. Vocês percebem que não é tão simples? É simples para nós que estamos com tudo em dia, está tudo certo, mas a partir do momento que eu perco a noção do espaço, da hora, do planejamento, do meu comportamento e a memória, isso passa a ser uma tarefa muito complexa. Então, uma das primeiras coisas que às vezes a família do paciente vem nos trazer: doutor, minha mãe sempre foi muito asseada. A gente nota agora que ela entra no banho e sai, a gente não nota a diferença. Parece que ela tem medo do banho. Outro dia eu entrei para levar um sabonete que estava sem, ela estava sentada no banquinho olhando para o chuveiro e não tinha tomado. Parece que está com medo de tomar banho. E esse é um dos sintomas que chamam a atenção. Isso ocorre por quê? Porque a perda de memória, ela é tão intensa que está afetando a atividade do dia a dia. Então, esse é o exemplo que eu gostaria que vocês guardassem. Ok?
Próxima, por favor. E o que a gente tem para fazer para evitar essa demência de Alzheimer? Porque a idade ela não tem como ser evitada. Ela vai vir, nós vamos ter uma memória com maior dificuldade de lembrar, mas ela não passa disso. As causas reversíveis nós podemos tratar. Vamos tratar a depressão, vamos tratar o hipotiroidismo, vamos repor a vitamina, né? Vamos controlar melhor o diabetes. Agora, e a demência? O que eu tenho hoje? Eu acho que é o principal ponto aqui dessa palestra, dessa conversa nossa, é o que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando, é o que a gente hoje sabe que pode causar demência de Alzheimer, qual que é o nosso inimigo, o que a gente tem que combater para não ter essa tal de demência de Alzheimer. Próxima, por favor. Esse é um grande mal do século, o sedentarismo. Eu vi alguém falando outro dia que ficar sentado hoje em dia é o novo câncer. A melhor definição que eu já ouvi. Ficar sentado muito tempo hoje é o novo câncer. Então, o sedentarismo, assim como é ruim para dar infarto, para causar problemas osteomusculares, dor na junta, é também um fator de risco muito grande para desenvolver demência de Alzheimer. Então, isso nós podemos mudar, e isso nós podemos combater. Como fazer isso? Vocês já devem ter ouvido muita palestra, muita conversa sobre isso, mas desde coisas mais simples, não ficar adiando para segunda-feira, para a semana que vem, quando minha companheira vai poder caminhar. Faz isso hoje, não pega o ônibus. Lógico, dentro de um bom senso, né, se tiver que subir morro, se tiver um lugar de risco, mas dentro do possível, deixa o carro em casa. Não pega o ônibus, desce 2 pontos mais. Porque isso você pode fazer agora, não precisa ser amanhã. E não é só para emagrecer ou para ter uma estética, é porque você sabe que você vai evitar demência, você vai evitar um infarto, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Próximo, por favor. O analfabetismo, ou a pouca escolaridade. A gente sabe também que é um grande fator de risco para a demência. E é algo que pode ser combatido em qualquer idade. Não só o analfabetismo, mas de repente eu tenho uma escolaridade, mas eu quero evitar de ter demência, eu vou aprender uma língua nova, uma música, um instrumento musical. Né? Eu leio no jornal só a parte de esporte. Eu vou passar a ler a parte de política, de moda. Eu vou ler alguma coisa, eu vou conversar com alguém sobre alguma coisa de um assunto que normalmente eu não converso. Isso também é um fator protetor. Né? Próximo, por favor. O diabetes, recentemente descoberto, uma relação muito próxima da demência de Alzheimer. A gente percebe que o idoso diabético tem muito mais chance de desenvolver demência de Alzheimer. E é uma doença não só prevenível, mas controlável. Então, é mais um motivo que a gente tem para controlar o diabetes. Próxima, por favor. O isolamento social. Pelo mesmo motivo da baixa escolaridade, a gente sabe que pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, que têm depressão, que têm bipolaridade, que têm doenças que isolam da sociedade, tendem a desenvolver demência de Alzheimer de uma forma mais comum. Na verdade, de 4 a 5 vezes mais chance. E são situações reversíveis. Não só as doenças psiquiátricas, mas as personalidades isoladas. Eu sempre brinco, às vezes, conversando com os alunos ou com os profissionais, a gente tem algumas coisas que não é um conforto para nós. Eu já não gosto de ir no aniversário de criança, o outro não gosta de ir na festa da família, que chega lá, fulano briga com o outro. A gente tem que tentar sair dessa nossa área de conforto e fazer e conviver com as pessoas da melhor forma possível. Então, ir naquela viagem que eu pensei que não iria, conversar com uma pessoa que eu não converso há muitos anos, fazer parte de uma comissão, de uma ajuda da comunidade, de um evento que eu normalmente não participaria, relacionar com as pessoas. Né? A gente, por exemplo, eu dou um exemplo como médico, o médico tem uma tendência de casar com médica, sair com médico, conversar com médico, só falar de assuntos médicos. O médico tem uma tendência grande a desenvolver síndrome demencial. Então, é um exemplo tipo que a gente tem que conversar com pessoas que trabalham com coisas diferentes, passear em lugares que eu não tenho costume de fazer, conviver com pessoas diferentes e não se isolar. Isolar, não conversar com as pessoas é um grande fator de risco para ter demência. Próximo, por favor. Dificuldade para ouvir. É outro grande fator de risco. E se a gente for perceber, por que será que a pessoa que tem dificuldade de ouvir durante anos, ela aumenta a chance de ter demência? Porque ela se isola.
É aquele idoso que está em casa e está dando uma notícia e fala, o que falou ali? Aí o filho normalmente vai perdendo a paciência. Não é possível, mas só não ouviu? Se ela perguntou, é porque não ouviu, né? E aí ela para de perguntar. Ela não vai perguntar de novo. E aí ela deixa de ouvir a notícia. Ela deixa de ir naquela conversa que está todo mundo contando um caso, falando da festa que vai ter do primo que vai casar. Ela não pergunta de novo, porque ela não entendeu da primeira vez, vai perguntar, alguém já deu uma rachada. Então, ela se isola. É um grande fator de risco para a demência. Então, dentro das possibilidades, procurar fazer a procura ao otorrino, na possibilidade da prótese, de colocar o aparelhinho, né? É algo muito importante. E o idoso também tem uma resistência. Não vou colocar aparelhinho. Se tem, ele desliga o aparelho, está dando zumbido. Então, isso tem que correr atrás. É mais um motivo para se cuidar dessa parte da saúde. Próximo. Da mesma forma, a dificuldade para enxergar também é um motivo de isolamento social. A pessoa deixa de sair, de conviver, de ir a festas, de trabalhar, de ler, né? Da mesma forma que o déficit auditivo é a dificuldade para enxergar. Também tem que ser providenciado na medida do possível, né? Tem situações que às vezes não podem ser corrigidas. Próximo, por favor. Outro ponto que eu queria falar com vocês, lembrar aqui, são as fases da demência de Alzheimer. Por que eu falo isso e me preocupo? Às vezes a família, até por questões judiciais, questões legais, ela quer interditar o idoso. Ah, não, minha mãe ela não tem condição mais, então nós estamos com medo, porque ela tem um apartamento, uma casa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A demência de Alzheimer ela é longa, ela tem de 10, 15, tem pacientes que vivem 18 anos com demência de Alzheimer. E a fase inicial dela, ele não lembra o que comeu no almoço, ele não lembra que alguém deixou um recado, mas ele lembra que aquele filho dela é quem ajudou, é que a vizinha do lado é quem levou ela no médico. Isso ele não vai esquecer. Nessa fase ele não esquece. Tem fases mais avançadas, principalmente depois de 8 anos de doença, que aí realmente ele perde a noção do que está em volta, das questões práticas. Às vezes chega a esquecer, dependendo da fase da doença, até de algum familiar próximo. Logicamente, nessa fase, ele não tem condição de decidir nada. Mas na fase inicial, ele apenas tem uma dificuldade para falar algumas palavras, ele não lembra, de fato, de algumas coisas recentes. Mas o que ficou consolidado na memória emocional, do carinho que ele teve pelos parentes, das pessoas próximas, isso ele não vai esquecer. Naquele momento, ele não deve ser interditado. Eu lembrei de colocar isso aqui porque é algo que acontece no nosso dia a dia. Próximo, por favor. Ela é lenta, como eu disse para vocês. Demência de Alzheimer ela não começa da noite para o dia. Ela não começa com data marcada. Doutor, minha mãe começou com demência de Alzheimer, foi em agosto de 2016. Não é demência de Alzheimer. É isso que eu gostaria também de levantar aqui para vocês, para os alunos, para os profissionais, para os colegas, para os idosos, para os cuidadores. Cuidado com esse diagnóstico, tá? Demência de Alzheimer não acontece da noite para o dia. Ela é lenta, gradativa, ela imita a perda de memória da idade. Lembra que no início a gente ficou um tempão aqui falando? É difícil de diferenciar as duas, tá? Então, ela não começa da noite para o dia. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros diagnósticos, existem outras demências, que aí vão ter algumas peculiaridades no tratamento, alguns cuidados que a gente tem que ter. Eu vou só citar o nome de algumas para ilustrar para vocês aqui. Tem, por exemplo, a demência dos corpúsculos de Levy, que é muito parecida com a doença de Parkinson. Tem a demência da doença de Parkinson, que evolui depois de anos da doença de Parkinson. Tem a demência vascular, que ocorre depois do derrame, depois do AVC. Então, existem essas possibilidades que devem ser avaliadas. Não é aqui a minha intenção que vocês façam esse diagnóstico, mas é importante que lembrem que não existe somente a demência de Alzheimer. E lembrar que a característica dela é essa, ela é lenta, gradativa, insidiosa, ela leva anos para... Você sabe o que acontece em cada fase dela, né? Então, se não for assim, não é demência de Alzheimer. Próxima, por favor. O que nós temos de tratamento hoje? Nós temos a cura? Infelizmente, não. Nós não temos nenhuma medicação que faça com que a pessoa volte ao que ela era antes.
nenhuma medicação que vai fazer com que a doença pare por ali, nenhuma medicação que resolva o problema. O que a gente tem de medicação? Medicações paliativas, que tratam sintomas, que vão melhorar um pouco a memória, que vão melhorar um pouco o comportamento agitado, ou a insônia, ou o delírio que o idoso possa ter, mas ele não traz a cura. Trouxe aqui o nome para ilustrar para vocês. Eles são chamados de uma classe dos anticolinesterásicos. O nome deles principais é a rivastigmina, donepezila e galantamina. Essas medicações, inclusive, são disponibilizadas pelo SUS via receita especial, desde que seja solicitado por uma receita especial, né, que tem que preencher um protocolo. Mas elas, em Juiz de Fora, são liberadas pelo SUS. Quando não são liberadas, são medicações caras, ainda são muito caras. Trago aqui, não é para ninguém decorar, mas é para ilustrar para vocês. E, infelizmente, trazer informação de que elas não trazem a cura. Nós não temos a cura da demência de Alzheimer ainda hoje. Ela é uma doença que, independente do que você faça e uso de remédio, ela vai evoluir, o idoso vai perdendo as suas capacidades vitais, até, de fato, ficar restrito ao leito. Tá? É importante que a gente fale isso aqui, não é uma notícia boa, mas é importante que as pessoas tenham essa noção, até pelo familiar, pelo cuidador que está lidando com aquele idoso, ter essa noção, que ele vai piorar independente do seu cuidado, independente do tratamento, independente do médico que ele procura, a doença vai evoluir da mesma forma. A evolução dela é inevitável. É uma doença que não tem cura. Isso tem que ser muito claro. Tem que ser claro também porque eu vejo muito, às vezes, em cidades menores, sem recurso, às vezes um paciente de 88 anos, com diagnóstico de demência de Alzheimer já avançada, com 8 anos de demência, ele aparece com algum sintoma e, às vezes, o colega vai investigar e encaminha para fazer ressonância na cidade vizinha, fica o dia inteiro dentro de uma van, para voltar e depois chegar com um diagnóstico que não vai fazer nada com ele. Então, a gente tem que parar e pensar, mas você vai fazer isso por quê? Ele vai fazer essa ressonância para fazer um diagnóstico de um nódulo que apareceu, e com qual intuito? Se você está lidando com um paciente idoso que tem um diagnóstico que não tem cura. Então, a gente tem que parar e pensar nisso, na qualidade de vida desse idoso. Eu vou investigar, eu vou ficar pedindo exame, simplesmente para fazer diagnóstico de um paciente que tem uma doença que não tem cura. Isso é muito importante que a gente tenha essa noção e fique atento para esse cuidado. Próximo, por favor. Essa é uma outra medicação, já para a fase mais avançada, só também a título de ilustração para vocês, que é a memantina. Ela age ali no glutamato, que é uma outra substância. Tá? Próximo, por favor. Existe uma medicação que é importante também que vocês saibam, que ela é transdérmica, aplica na pele. Tá? Isso é importante porque as medicações para demência, quem aqui tem algum parente com demência, quem é cuidador de algum paciente com demência, sabe que essas medicações podem causar mal-estar, vômito, diarreia, perda de apetite, muito importante no idoso. E essa opção da medicação transdérmica evita que se tenha esses sintomas. Então, é um grande avanço que tem em termos de tratamento. Eu falo isso para vocês porque ainda esse ano teve alguma notícia, alguma possibilidade desse tratamento transdérmico também ser disponibilizado pelo SUS. Tá? Da mesma dispensação da farmácia especial, existe a possibilidade, me parece que ainda para esse ano, dessa medicação ser disponibilizada pelo SUS. Isso é um grande avanço, porque o que impede, às vezes, do idoso tomar esse remédio que melhora a qualidade de vida dele é que ele não aguenta, ele vomita, ele passa mal, ele não consegue, ele para de alimentar. E essa possibilidade é uma possibilidade que eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Próximo, por favor. Antes que a gente termine, nós estamos falando de perda de memória, é algo pesado, porque remete à doença, à demência. É uma doença que, de fato, não tem cura. Mas a gente tem que lembrar que a memória ela é algo muito importante, e ela não é pesada, é algo importante da gente ser discutido. Porque existe uma frase de um filósofo, é o Norberto, que ele fala o seguinte: somos aquilo que lembramos. Então, eu sou aquilo que eu aprendi, é a panela quente que eu pus a mão e eu não ponho mais. Se eu não tivesse memória, eu me queimaria sempre. É o cheiro gostoso que eu senti, é o café gostoso que a gente toma,
é a lembrança do primeiro namoro, do primeiro emprego, ou do trauma que eu sofri na minha vida. Essa memória que faz ser o que eu sou hoje. Mais ansioso, mais apreensivo, mais cuidadoso, mais relaxado. É assim que eu sou formado. A gente for pensar, a memória é o que nós somos. E isso é muito importante que a gente entenda. A próxima, por favor. Mas aqui também nós temos uma frase do geriatra Luiz Terra, lá do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte: nós somos aquilo que nós resolvemos esquecer também. Então a gente tem que lembrar, principalmente nós médicos, que queremos compulsivamente fazer diagnóstico e tratar a perda de memória, que às vezes o idoso esquece aquilo que ele precisa de esquecer. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Antônio Godin? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode. Pergunta que você quer entender do que eu estou falando? Doutor, eu me isolo desde criança. Não gosto de conversar muito, não gosto, mas sou poeta, escrevo muito bem, canto e distraio a minha vida. Mas minha família tem 5 com Alzheimer. Eu já fiquei... Quero consultar consigo. É interessante, qual que é o nome da senhora? Dona Irani, isso é importante que a senhora diz o seguinte: a gente fala que é importante não se isolar, né? É uma forma de prevenir demência, mas a gente tem que lembrar que cada um tem a sua particularidade, né? É igual, a gente vê muito aquela coisa massificada, assim, o idoso tem que aprender a fazer o grupo do crochê, tem o grupo do forró da Marlene. Ele nunca gostou de dançar forró na vida, ele vai ser obrigado, depois de velho, a dançar forró? Pelo amor de Deus, né? Se eu fosse obrigado a isso, eu ia ficar muito triste. Então, assim, a gente tem que ter também a noção da particularidade. A senhora disse que a vida inteira foi isolada, mas quando a senhora faz uma poesia, quando lê uma poesia, eu tenho certeza que a senhora não está sozinha. É uma forma da senhora lembrar de alguém, de trazer alguém para perto da senhora. Então, de alguma forma, a senhora está se conectando com o mundo. Exatamente. Pessoal da Câmara, o pessoal está pedindo para colocar o e-mail que não deu tempo de registrar. Parece que o tempo foi insuficiente. Mais alguma pergunta? Pitico disse que queria fazer uma pergunta. Depois, comentário rápido. Doutor Gordinho, boa tarde. Eu sou uma pessoa que eu tenho diabético e tenho depressão, tomo faixa preta, o senhor falou aí, eu tomo Zepam. Sou muito ruim de dormir, não consigo dormir. E se eu ficar, por exemplo, semana passada, eu fiquei sem meu remédio. E eu falei, não vou tomar remédio mais, eu vou parar com o remédio. Eu não vou tomar remédio. Mas o senhor acredita que eu pirei. Eu não consegui ficar sem o remédio. Eu tive que fazer o remédio imediatamente para voltar a tomar o remédio, que eu não fiquei sem o remédio. Tem um problema? A senhora citou uma das coisas mais importantes de perder a memória. Só faz 3 delas: a depressão, tomar remédio e dormir, né? E a senhora falou que ainda tem diabetes. O diabetes, tenho certeza que a senhora cuida dele muito bem, toma o remédio, faz a dieta. É um passo. O remédio de dormir, a senhora já teve o primeiro caminho, que é ter vontade de parar de tomar. Agora não pode ser de uma noite para o dia, não pode ser sozinha. A senhora deve procurar o médico da senhora, manifestar esse desejo: eu quero parar de tomar remédio de dormir. Ele vai fazer isso de forma gradativa, não pode ser assim, eu tomo 2 diazepam, amanhã eu não tomo nenhum. Tá? Tem uma forma correta de se fazer isso, tem algumas medicações que podem ser colocadas no lugar dela para ir tirando devagarinho, mas só está no caminho, porque tendo a vontade de parar já é meio caminho andado. Está de parabéns. Mais alguém? Microfone. Põe o microfone. Passou muito rápido, mas claro que não está associado ao assunto porque o senhor falou, né? Sobre a demência
corpúsculo, né? De Levi. Deixa eu falar mais um pouquinho. Eu procurei ser mais breve na palestra para que desse a oportunidade de vocês perguntar, que eu acho que o rico da palestra é isso que vocês estão fazendo agora. A demência do corpúsculo de Levi, eu vou pensar nela em alguma situação, que eu vou te dar algumas pistas agora. Quando começa de uma hora para outra, que a gente viu que a demência de Alzheimer não começa, ele começa normalmente com alucinações visuais com animais. É muito comum ver cobra caindo, aranha na parede, ou algum outro tipo de alucinação. E pode vir também associado aos sintomas de doença de Parkinson, tremor, muita lentidão para andar, parece que está travado, cai frequentemente. Mas o mais comum é essa alteração de comportamento, ver bicho, ver coisas que não existem, e meio que de uma hora para outra. Olha, tem 6 meses que a minha mãe começou com isso, doutor. Não, há 1 ano atrás ela não tinha nada. Então, essa situação, se tiver alucinação e se tiver alteração no jeito de andar e tremor, tem que se pensar em Levi. Não sei se clareou um pouquinho para você. Alucinação com animal, não. É o mais comum, alucinação com animais. Mas pode ter qualquer tipo de alucinação. Pensar em demência de Levi sem ter nenhuma alteração assim, de comportamento, alucinação, aí é menos provável. Já tenho. Doutor, boa tarde. Obrigada pela palestra. Assim, eu tomo remédio para depressão desde bem jovem. Eu ainda não estou ainda na terceira idade, mas eu já sinto a minha memória diminuir bastante. Mas eu não acho que um dia eu vou parar de tomar remédio de depressão. Significa o quê, então? Que eu vou ter uma demência precoce? Como é que você chama? Penha. Penha, obrigado pela pergunta. Pelo contrário, você está fazendo certo, você está tratando a depressão. O remédio de depressão, ele não tem como efeito igual o remédio de dormir. O remédio de dormir, todos eles fazem perder a memória. O remédio de depressão, quando bem indicado, não necessariamente. Pelo contrário, se ele trata a depressão, você está evitando que você tenha no futuro a demência. Agora, eu vou te falar aqui uma medicação para depressão que não seria o ideal para você usar, que é a amitriptilina. O triptanol é uma classe de medicações de antidepressivo que esse não é uma boa para a memória. Ele piora, de fato, a memória. Tá? Eu tomo trazodona, cloridade de trazodona. Não, ela não traz prejuízo para a memória a princípio. Tá bom? Boa tarde. Na verdade, são 2 perguntinhas. Pois não. A primeira, a gente identificando nos nossos idosos esses sintomas de uma maneira mais forte, quem a gente deve procurar? Um geriatra, um neurologista? E a segunda pergunta é se há um fator genético nessa demência. Ótimo, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta, eu respondendo, eu sempre arrumo briga, tá? Lógico que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas não é só por esse motivo. Você deve procurar sempre um profissional que tenha uma visão geral. O ideal é que seja um profissional que tenha estudado o idoso. Então, por consequência, eu te indicaria sim o geriatra, na medida do possível. Por que você não deve procurar direto o neurologista ou psiquiatra? Porque ele vai olhar a parte dele, a parte neurológica, a parte psiquiátrica. Mas se o paciente tiver um problema de vitamina baixa, de um diabetes descontrolado, o psiquiatra e o neurologista não necessariamente vão cuidar dessa parte. Você está me entendendo? Então, nesse sentido, num primeiro momento, ele deve ser avaliado, sim, por um geriatra, por um profissional que tenha uma noção das doenças da idade, da prevalência delas, de como lidar, das medicações que são propícias para o idoso, aquelas que podem causar perda de memória. Esse conhecimento, de fato, quem tem é o geriatra. Num outro momento, o ideal, feito o diagnóstico de demência, é que ele seja assistido pelo neurologista, pelo psiquiatra, pelo geriatra, pelo clínico que acompanha ele durante a vida. Mas, num primeiro momento, para se fazer o diagnóstico e afastar causas que não são neurológicas, o ideal é que seja, de fato, o geriatra. A sua segunda pergunta, desculpa. Genética. Assim, qualquer doença tem um fator genético. A demência de Alzheimer, ela não tem uma herança genética que a gente fala dominante.
Não é assim. Ou seja, meu pai ou minha mãe tem demência de Alzheimer, eu vou ter. Não é bem. É o mesmo fator de risco que tem, por exemplo, alguém que tem alguém na família hipertenso, ele tem mais chance de desenvolver hipertensão. Tem um tipo de demência de Alzheimer, que é a demência de Alzheimer pré-senil, que é antes dos 60 anos. Essa tem um fator genético muito importante, que foi até tema de um filme, Para Sempre Alice. Interessante até de você ver. Esse filme retrata a demência de Alzheimer não de idosos, mas de adulto jovem. Essa demência tem um fator genético muito importante. A demência de Alzheimer não é algo tão significativo, não é algo que vai determinar você ter ou não. Doutor Godinho, a hora que o senhor falou sobre a memória, eu não estava aqui, cheguei agora. Eu tenho um problema que eu sou muito esquecida. Eu queria saber se é falta de vitamina, se é por causa mesmo da idade, qualquer coisa assim. É uma situação que a gente teria que avaliar por cada caso. Eu aconselho a senhora exatamente a pesquisar isso com o médico, né? Se a senhora tem alguma vitamina baixa, se o diabetes está descontrolado, né? Ou se está usando algum remédio que possa causar problema para a senhora. Eu acho que seria importante a senhora procurar um profissional que acompanhe a senhora, de confiança, e fazer exatamente esse levantamento, tá? Para que possa ser avaliado. Eu sinto muita cãibra. Eles falam que é falta de potássio. O meu potássio está alto. O médico proibiu de comer banana prata, banana nica. Comi banana maçã. E eu comia a banana e dava a cãibra do mesmo jeito. Tem algum remédio para cãibra? Primeira coisa, eu aconselho o senhor a não deixar de comer banana, né? Chegamos à conclusão que não é a banana culpada. Eu acho banana, né? A gente tinha um tenista famoso, que era o Guga, que mandava bem comendo banana, tá? Então, eu acho... Volta a comer banana. Agora, assim, o senhor desculpa a brincadeira, mas é uma situação que o senhor precisa fazer o exame e dosar o potássio para ver se ele normalizou, tá? Mas a banana, eu acho que o senhor deve voltar a comer. Encerrando aqui agora a nossa última pergunta da plateia, depois nós vamos passar para a extensão da mesa, que o doutor Godinho tem horário também. Eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer um agradecimento à vereadora pelo movimento, um momento brilhante que a senhora nos trouxe do coral, que muito nos agradou, e a brilhante palestra do doutor, que muito esclareceu. Nós não viemos aqui para tirar dúvidas do consultório, viemos aqui aprender como nós vamos nos tratar. Eu tenho 81 anos, graças a Deus, uma saúde muito boa, e quero cumprimentar todos que tenham uma boa tarde e um bom fim de semana. Obrigado. Doutor Antônio Godinho, eu também gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Primeiro, parabenizar, né, por essa bela palestra. Obrigado. O senhor tem uma facilidade muito grande de fazer com que a gente entenda o que o senhor está falando. Isso é muito bom. Eu tenho 47 anos de idade, eu não bebo, eu tenho uma atividade profunda, muita atividade, e eu não tenho depressão porque eu durmo bem, eu não me sinto deprimido, não me sinto mal a hora nenhuma. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Será que, antes de fazer a pergunta, eu tenho que lhe explicar o que eu estou sentindo, né? Eu esqueci disso. O negócio é o seguinte, doutor, eu esqueço o nome das pessoas com facilidade. Tem hora que eu vou ligar para uma pessoa e eu esqueço para quem que eu ia ligar. Aí eu tenho que ficar reprisando quem que era, até eu descobrir para quem que eu ia ligar. Isso está me incomodando muito. Isso tem uns 2 anos para cá que começou a me aparecer esse tipo de sintoma, né? E eu gostaria de saber do senhor, será que seria a falta dessa vitamina B12? É uma possibilidade, né? Mas, assim, é importante que o senhor tenha uma avaliação clínica, vitamina B12, hormônio da tireoide, diabetes, com certeza o senhor já sabe que não é. Essa parte física influencia muito, mesmo você sendo um adulto jovem, tá? Então, esse é um ponto importante. Não só a vitamina B12, ela tem que ser dosada.
mas os outros hormônios, clinicamente o senhor está bem. Agora, eu levaria para um outro lado. Eu acho que está mais ligado ao trabalho, ao estresse, ao excesso de informação. A gente sabe, outro dia comentando com um colega, eu não lembro exatamente onde eu li, hoje uma criança de 8 anos de idade, ela tem uma quantidade de informação maior do que um imperador romano tinha há anos atrás. Pelo excesso de informações, de senhas, de filmes, de música, e nós adultos também recebemos todas essas informações. Então, independente do seu trabalho, mas o seu trabalho implica nisso também, em guardar nomes, em pessoas, em situações, em reuniões e senhas, eu levaria mais para esse lado, de um excesso de informação, mesmo você não tendo um quadro patológico, psiquiátrico, de depressão, de déficit de humor, com certeza o estresse do dia a dia, a sobrecarga de informações, de horas, e isso com certeza poderia prejudicar. Então são os dois aspectos, né? Eu acho que numa situação dessa, mas o meu trabalho é esse, eu não vou poder diminuir, eu vou ter que fazer. O que eu te recomendaria se eu tivesse que recomendar uma única coisa? Caminhar. Está muito carregado, está esquecendo muito, caminha mais, faz mais atividade física. Daquela forma que eu falei, não, mas eu não posso sair para caminhar, eu não posso sair para fazer uma academia. Anda, larga o carro e vai andar, né? A atividade física faz liberação de serotonina. A serotonina tem uma ligação muito grande com a memória, com a melhora dessa memória. Eu não sei se eu consegui clarear o que você estava me perguntando. Boa tarde a todos. Doutor Godinho, eu gostaria de tirar uma dúvida, que nós fizemos uma pesquisa sobre o nosso tratamento, que é o diabético, e encontrei na internet médicos dos Estados Unidos e tudo foi comentado e eu fiquei surpreso quando esses médicos estavam fazendo, 2 médicos, fazendo uma pesquisa sobre o tratamento da diabetes. Então chegaram à conclusão que não havia necessidade, o remédio não é para sair, conforme o senhor até já comentou aí agora. Como nós vamos agir, então, se não é para curar? A gente vai ter que conviver com isso o resto da vida? O senhor fala em relação ao diabetes. Diabetes, né? E outros incômodos, e outros também. São chamadas doenças crônicas, né? A hipertensão, o diabetes, a bronquite crônica, a própria depressão. Olha, diria uma informação para o senhor. Apesar de não levar a cura, as pessoas tratando de forma adequada podem viver o resto da vida como se não tivesse a doença, desde que cuide de forma adequada. A gente sempre, quando faz um diagnóstico de diabetes, a gente informa isso para as pessoas. Olha, você está com diagnóstico de diabetes, você tem que agora cuidar, mas desde que você faça dieta, tome um remédio, faça atividade física, você vai ter uma vida que você não vai lembrar nem que você é diabético. Eu não sei se é nesse sentido que o senhor estava perguntando. Infelizmente não tem cura, mas se tratado adequadamente, vida normal. Seus alunos já foram ou eles estão? Acredito que a maioria já deve ter ficado de... Não, mas tem alguns aqui. E depois a gente quer tirar uma foto. Olha. Acredito que deve ter sido 6, porque eles têm aula. E Diego? Doutor Antônio, opa. Ô, gente, nós estamos já quase para finalizar, mas antes disso, agradecer a presença de todos vocês, mas não é para ir embora não, tá? Dizer nosso agradecimento ao doutor Antônio pela disponibilidade, pela forma com a qual ele preparou essa conversa, agradecê-lo mais uma vez e aproveitar a própria inserção do Dr. Antônio na cidade, como geriatra, considerando uma cidade como a nossa, que tem mais de 80 mil pessoas com a idade de 60 anos, isso é significativo do ponto de vista, penso eu, que a cidade precisa olhar um pouco mais para esse contingente. E dentro desses 80 mil, nós temos vários tipos de pessoas idosas. As pessoas idosas não são iguais e nós não envelhecemos da mesma forma. Então, eu queria, por favor, doutor Antônio, que o senhor ficasse à vontade, por gentileza, para comentar um pouco como que, no dia a dia do senhor é professor universitário, o
O senhor tem uma atuação forte na saúde coletiva do município, inclusive com cargos públicos, coletivos. Como que o senhor vê hoje, e o que o senhor apontaria, por gentileza, que a cidade de Juiz de Fora deveria responder, principalmente a esses idosos, digamos, mais dependentes, ou esse público que está aí na situação de tipo de demência? Muito obrigado de antemão, tá? Por favor. Obrigado, Pitico. Olha, eu até outro dia comentando numa reportagem mesmo da TV Câmara, a gente ainda comentou, se comparar Juiz de Fora com outras cidades, até aqui próximo a nós estamos numa situação melhor, porque nós temos um local específico de atendimento ao idoso, que é o Departamento de Saúde da Terceira Idade, nós temos o ineditismo de uma comissão dentro da Câmara dos Vereadores, que você não vê isso em quase lugar nenhum do Brasil, não sei se tem alguma coisa parecida, né, que aponta para problemas de forma muito importante. Nós temos a CISP, que também é algo muito inovador e é inédito no Brasil, que faz uma avaliação global. Então, nós temos que levantar também ponto positivo. Acho que o Juiz de Fora, nesse sentido, está avante. O grande problema do atendimento ao idoso, como em qualquer lugar do país, é cultural. É a desvalorização do idoso, né? E aí, a gente, quando desvaloriza o idoso, a gente desvaloriza também o profissional que atende o idoso. Se o idoso é menor, o profissional que atende o idoso também é menor. É a supervalorização da criança. Volto a dizer isso, eu tenho filho pequeno, pelo amor de Deus, a gente não quer que deixe de valorizar a criança para poder valorizar o idoso, né? Mas assim, você vê projetos, você vê uma quantidade enorme de pediatras, de centro de atendimento à criança, e você não vê na mesma proporção para idoso. E são extremos de idade que geram fragilidade, que geram problemas, que geram situação, que geram necessidade de um atendimento peculiar. Então, Pitico, se você me perguntar, é uma situação muito complexa, mas se você me perguntar que caminho a gente deveria seguir para melhorar a atenção ao idoso em Juiz de Fora, é cultural, é no dia a dia, é isso que está sendo feito aqui. É começar pelas faculdades, que é o que a gente tenta fazer de forma muito simples, muito humilde, mas passar para as pessoas a necessidade de atender de forma diferente. Não só dentro de uma faculdade de medicina, de enfermagem, de serviço social, de comunicação, de engenharia, de arquitetura, né? Eu acho que o primeiro caminho é esse, é cultural. As pessoas têm que entender que o idoso ele precisa de ser atendido de forma diferente. Os profissionais, portanto, têm que ser formados com a visão para atender o idoso, com essas particularidades que ele tem. E isso é um caminho longo, né? A gente, dentro desse sentido, em Juiz de Fora, também somos inovadores. No Brasil, eu fui num congresso há pouco tempo, que nas faculdades de medicina, se falava em atendimento em idoso, aparecia no programa das faculdades de medicina, atendimento ao idoso, em menos de 10% das faculdades. Menos de 10% das faculdades de medicina no Brasil tinha alguma coisa citando atendimento ao idoso. Em Juiz de Fora, na Faculdade Suprema, que estão aqui presentes os alunos, nós temos isso já há alguns anos, né? Um atendimento, um ambulatório, uma disciplina de atendimento específico ao idoso. Eu acho que essas medidas é que podem mudar culturalmente a visão das pessoas, né? É o paciente, a família do paciente entender que tem um profissional a ser procurado também, de forma que tem uma visão diferenciada. É nesse sentido que eu acho que a gente pode caminhar para melhorar essa atenção ao idoso. Eu quero, vereador Wagner, quero cumprimentar a todos, parabenizar o doutor Antônio Godinho por essa palestra que está sendo ao vivo, acompanhada aí por todos os juízes foranos, até mesmo pela região onde está chegando essa programação. Eu acho que foi uma grande vitória dessa casa, essa TV Câmara, eu acho, não tenho certeza, porque hoje o que o senhor apresentou aqui é a dúvida de muitas pessoas que não têm a oportunidade de estar nesse plenário aqui, mas tenho certeza que está acompanhando, ou se não está acompanhando, vai poder ver essa programação, porque ela vai repetir durante a semana, durante esses dias. Então, eu quero aqui parabenizar a vereadora Ana, o vereador Kennedy, o vereador João Coteca, a todos os vereadores dessa casa, a qual nós temos a oportunidade de estar junto com eles, porque não é só o trabalho de nós quatro, mas é o trabalho de todos os 19 vereadores que aprovam todas as iniciativas propostas, né, pela comissão, pela Anaed, pelo Pitico, por todos, pelo senhor Ronei,
que também participa, todos aqueles que contribuem, que durante o ano são várias reuniões que acontecem para estar hoje, nesse dia, quase encerrando, né? Ontem foi o dia do idoso, mas amanhã encerra as atividades. Começou na segunda-feira, com várias atividades, teve o culto ecumênico, né? Aqui nessa casa. Ontem teve atividade, hoje nós tivemos a oportunidade de estar lá no Grambe, vendo a exercício físico, que coisa mais bacana que foi lá hoje no Grambe, e agora, nessa tarde, com essa palestra do senhor aqui. E amanhã, né, no grande baile. Mas parabéns e agradeço aí, em nome da terceira idade de Juiz de Fora, pelo carinho que o senhor palestrou essa tarde. Bom, gente, nós já estamos ao final, nos resta agradecer. Eu não sei se vocês sabem, a rede pública de saúde de Juiz de Fora só tem acho que 2 geriatras, né, doutor? 2, para 80 mil. 2, para atender uma população de 80 mil pessoas idosas. Doutor Antônio Godinho está aqui hoje num trabalho espontâneo e voluntário. Ele está doando a tarde dele para estar aqui falando para nós. Se o doutor Godinho fosse uma pessoa que fosse cobrar para vir aqui, essa palestra, essa fala dele conosco, seria um valor que nós não teríamos como pagar. Então, doutor Godinho, nós vamos pagar em orações. Nós vamos estar pedindo a Deus que te dê muita força, muita saúde, para que o senhor possa continuar fazendo doação de parte do seu tempo para estar esclarecendo as nossas pessoas idosas. Eu queria pedir o vereador Wagner, vereador Kennedy, Pitico, Ana Ed, ou Ney, a gente vai passar como forma simbólica uma lembrança para o senhor, que é uma camisa da nossa Semana Municipal do Idoso, tá? Que é a nossa camisa da comissão. Nós somos uma comissão onde é um grande número de pessoas que fecham com um só objetivo de fazer o bem nas políticas públicas para as pessoas idosas. O nosso muito obrigada, doutor. E que Deus abençoe a cada um de vocês que pararam a sua atividade no dia de hoje e vieram aqui compartilhar conosco essa brilhante palestra de esclarecimento do doutor Antônio Godinho. Que Deus os abençoe.